Um experimento científico com grupos de meninos de acampamentos rivais que não têm ideia de que estão sendo manipulados para lutar entre si. Do que se trata tudo isso? No verão de 1954, um ônibus escolar com um grupo de meninos de 11 e 12 anos chegou ao Parque Estadual Roberts Cave, em Oklahoma. O que as crianças não sabiam? Havia outro ônibus. Todos os meninos pensaram que ia acampar. Seus pais acreditavam que a viagem patrocinada tinha algo a ver com liderança. Nenhum deles sabia que a equipe do acampamento era, na verdade, composta por pesquisadores, e que os meninos faziam parte de um experimento controverso. Um dos seus objetivos, deixar os meninos brigarem entre si. O experimento da Caverna dos Ladrões foi projetado para se desenrolar em 3 estágios: formação do grupo, atrito e resolução de conflitos. Tudo começou com a formação do grupo. Na primeira semana, cada grupo realizou diversas atividades sem interagir com o outro. Os meninos se divertiram, nadaram e fizeram caminhadas. Com o tempo, as normas sociais se desenvolveram, surgiram líderes e seguidores. Os meninos formaram amizades e começaram a inventar até a sua própria subcultura. Eventualmente, eles inventaram apelidos. Um grupo se autodenominava Águias e os outros escolheram ser Cascavéis. Eles estamparam seus nomes em camisetas e bandeiras. Os grupos internos foram formados. As tribos tinham uma identidade. Eles agora estavam prontos para se conhecer. Durante a fase de atrito, os 2 grupos entraram em contato. Os pesquisadores organizaram competições com premiações únicas para os vencedores. Em outras palavras, eles estabeleceram um recurso limitado pelo qual os 2 grupos deviam lutar. Não demorou muito para que os integrantes de cada grupo desenvolvessem atitudes negativas em relação ao outro grupo. O preconceito tornou-se aparente, e para piorar a situação, a equipe sugeriu a um grupo que despejasse baldes de lama dentro da cabana dos demais. Eventualmente, as crianças ficaram cheias de ódio, se tornaram violentas e verbalmente abusivas. Eles queimaram as bandeiras uns dos outros e, às vezes, as coisas pioravam a ponto de a equipe do acampamento precisar intervir. Por último, veio a resolução de conflitos. Os meninos deveriam fazer as pazes. Primeiro, a equipe tentou diminuir o preconceito entre os 2 grupos, aumentando o contato e a comunicação. Mas isso só piorou as coisas. Em seguida, os pesquisadores bloquearam a válvula da caixa d'água do acampamento. Como não havia mais água potável, os meninos ficaram cada vez com mais sede. Então a equipe do acampamento sugeriu que todos precisavam colaborar para resolver o problema. Relutantemente, os grupos começaram a trabalhar juntos. Em pouco tempo, os meninos estavam se misturando e cooperando. Não havia mais cascavéis ou águias, apenas um grupo de campistas colaborando entre si. Quando a água finalmente voltou, houve uma comemoração geral. Então, os pesquisadores aprenderam 4 coisas principais com esse experimento. Primeiro, as diferenças individuais não são responsáveis pelos conflitos tribais. Idade, raça, cultura ou religião não parecem importar. Em segundo lugar, surgem atitudes hostis quando os grupos competem por recursos que apenas um deles pode obter. Terceiro, as discussões não resolvem conflitos. E quarto, apenas um objetivo ou inimigo comum que promova a cooperação reduz o atrito entre as equipes. 2 psicólogos renomados, Muzaffer Sherif e sua esposa Carolyn Wood Sherif, estavam por trás do polêmico experimento e mais tarde estabeleceram uma teoria. A teoria do conflito realista explica como a hostilidade surge como resultado da competição por recursos limitados, como dinheiro, poder, proteção militar ou status social. Se esses recursos são realmente limitados ou apenas percebidos como tal, não importa. O trabalho deles nos ajuda a compreender os mecanismos de discriminação contra pessoas de fora, que aumentam durante a escassez. Por exemplo, quando os grupos internos acham que é difícil encontrar bons empregos, muitas vezes tentam eliminar fontes de concorrência externa, fazem lobby para restrições legais ou até negam acesso aos recém-chegados. E o que você acha?
Os conflitos tribais surgem apenas como resultado da competição por bens escassos? E se sim, os objetivos compartilhados e os inimigos comuns são realmente o único caminho para a paz? Ou será que a teoria é falha e não aplicável a adultos? Afinal de contas, as crianças são mais fáceis de influenciar, não apenas para construir um preconceito, mas também para mudar de ideia novamente mais tarde. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Se você achou isso útil, confira os nossos outros vídeos. Junte-se a nós no YouTube ou no patreon.com/sprouts. Para mais informações, aulas, exercícios ou vídeos sem música de fundo, visite sproutsschools.com.